Hoje iremos falar sobre o período holandês no Brasil. Eu sou o professor José da Costa, este é o canal História em um Instante. Se inscreva, compartilhe, porque você vai ajudar o canal a crescer. A proposta do canal é explicar a história de modo claro e simples, sem ser simplória, de modo claro, crítico e buscando sempre a reflexão, um convite à reflexão. O período holandês no Brasil, ele ocorre no século XVII, 1630 a 1654, portanto 24 anos da Holanda no Brasil, na parte nordeste do Brasil. Aliás, aqui onde eu moro, Pernambuco, especificamente também onde eu moro, no Recife. Moro especificamente no Recife, Jaboatão, onde eu moro, Olinda, ocorreu o período holandês. Nesse contexto de período holandês, um pouco antes, Portugal e Espanha se unem na chamada União Ibérica, 1580 a 1640. Havia morrido o rei da Espanha e havia morrido o rei de Portugal e Filipe II da Espanha assume o trono de Portugal, como Filipe I. Daí a União Ibérica, 1580 a 1640. O Filipe, ele prometeu dar uma certa autonomia administrativa a Portugal. Nesse contexto, a Holanda, que era subjugada à Espanha, torna-se independente aos Países Baixos, conjunto de províncias, cuja província principal era Holanda. Torna-se independente em 1581. E como a Holanda torna-se independente da Espanha, a Espanha proíbe qualquer comércio da Holanda, comércio do açúcar, da produção do açúcar, do refino do açúcar, etc., com Portugal, com a própria Espanha, com colônias portuguesas. Evidentemente, isto aí incluía o Brasil, principalmente ali o Nordeste, Bahia, Pernambuco, grandes produtores de açúcar. A Holanda, interessada nesta parte do Nordeste, do Brasil, do Nordeste, especialmente Bahia, Pernambuco, produtora de açúcar que dava grande lucro, tenta invadir a Bahia, não consegue, e depois consegue invadir Pernambuco, Recife, em 1630, que era um grande produtor de açúcar com seus engenhos. Então, de 1630 a 1654, temos aí a Holanda no Brasil. Neste contexto, a Holanda cria a Companhia das Índias Orientais e a Companhia das Índias Ocidentais. A Companhia das Índias Ocidentais manda para o país, para o Brasil, Maurício de Nassau, que constrói aqui belíssimas pontes aqui no Recife, próximo onde eu moro, em Jaboatão, urbaniza o Recife. Até hoje temos a ponte Maurício de Nassau, trouxe para cá artistas holandeses para retratar a paisagem do Nordeste. Foi tolerante com os protestantes, na questão religiosa, os holandeses eram protestantes. Foi tolerante em relação a judeus, a católicos. Sinagoga, aqui em Recife, muito famosa. Já fui lá várias vezes com alguns alunos. Surge também aí nesse contexto a primeira sinagoga das Américas, lá no Recife, lá por volta de 1636, 37, por aí. Acontece que o Maurício de Nassau, ele emprestou dinheiro aos senhores de engenho, para a montagem do engenho, produção de açúcar. Após 7 anos da chegada do Maurício de Nassau, ele sai daqui do Recife, a Companhia das Índias Ocidentais tira ele da administração e passa a cobrar os altos empréstimos que os senhores de engenho tinham conseguido diante dos bancos, né, com a intermediação do Maurício de Nassau. Daí surge um sentimento de insurreição, de revolução. Por isso que se diz que os historiadores que a Revolução Pernambucana, ou melhor, a Insurreição Pernambucana de 1645 foi a chamada Insurreição dos Caloteiros, Insurreição dos Caloteiros. Por quê?
porque eram senhores de engenho devendo fortunas exatamente aos holandeses. Então juntou, aí entra em cena o João Fernandes Vieira, um senhor de engenho, junta-se aí o general Barreto de Menezes, Felipe Camarão, Henrique Dias, que era um negro liberto, mas o Henrique Dias também passou a ser capitão do mato, a perseguir escravos fugidos. Então temos aí a insurreição pernambucana 1635, como diz os historiadores, Revolução dos Caloteiros, porque as dívidas estavam muito altas. Tem também um componente religioso nessa questão, era a luta dos portugueses, católicos, luso-brasileiros, católicos contra os holandeses protestantes. Sempre tem um componente religioso também nessas guerras religiosas, guerras econômicas, guerras históricas. O Brasil atual tem aí esse componente religioso, né? Na política. Observe bem. Então temos aí, em 1645, a insurreição pernambucana. Eles são expulsos holandeses tem duas batalhas, em 1648 e 1649, aqui no Monte dos Guararapes. Moro aqui pertinho, Monte dos Guararapes, moro aqui próximo ao Monte dos Guararapes, local histórico. E os holandeses são expulsos. Em 1656 surge uma capela votiva com a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres. Atualmente temos a igreja da Nossa Senhora dos Prazeres aqui no Monte dos Guararapes, belíssima, uma arquitetura religiosa belíssima. Mas a princípio, em 1656, 2 anos após a expulsão, surgiu apenas uma capela votiva com uma imagem da Nossa Senhora dos Prazeres que veio se não me engano, de Portugal. E depois, em 1782, é que surge de fato a igreja da Nossa Senhora dos Prazeres, praticamente mais de 100 anos depois, né? De 1656 a 1782. Então temos aí uma síntese da insurreição pernambucana para você analisar, estudar e entender. Professor José da Costa, o Instagram está na descrição, também na descrição alguns vídeos. Vá na nossa playlist, na verdade nossas playlists, temos mais de 200 vídeos. Um abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.